porque a rebelião nasce por si só. Como que Lúcifer plantou a rebelião no coração de Adão e Eva? Pare e analise comigo alguma coisa. Lúcifer conseguiu. Satanás, até então, a serpente, ele conseguiu passar na cabeça de Eva e de Adão a visão de um Deus privador. A visão de um Deus privador. Agora analise bem. Quantas árvores frutíferas tinha no jardim do Éden? Incontáveis, com toda certeza. Mas o que Eva disse? Porque Deus não deixa você comer desta árvore? Mas que Deus injusto! Por que você não pode comer? Ele criou um foco. Ele pôs aquela árvore em um pedestal e começou a martirizar e a martelar isso na cabeça de Eva. Essa árvore, essa árvore, essa árvore, essa árvore. E quando Eva percebeu, o que mesmo gerou aí? Posteriormente, a rebelião. Primeiro gerou no coração de Eva a insatisfação. Depois a insatisfação gerou a rebelião. Foi quando ela decidiu lançar mão da fruta e comê-la. Ela então decidiu se aproveitar da árvore. Porque Lúcifer colocou no coração de Eva e Adão que Deus era um Deus privador. Agora te pergunto, Deus é um Deus privador? Ele te deu todas essas árvores e falou, essa não. Agora pare e pense. Deus te dá 100% de riquezas e diz, essa árvore é minha. E o que o diabo diz? Deus sabe que no dia que dela comerdes, Deus já te deu tudo, meu irmão. Deus já te deu tudo. Não é verdade? Deus já te deu tudo. Deus te deu saúde. Deus te deu maravilhas. Deus te deu família, amigos, trabalho, alegrias. Deus te deu tudo. E aí você retém a fidelidade à palavra de Deus. Você dá ouvido à voz de um estranho. O diabo faz o quê? O diabo faz com que a rebelião pareça maior na sua cabeça do que a obediência. E você se apropria daquilo que é de Deus. Diga consigo mesmo, bem alto, insatisfação e rebelião. Deus te deu 30 dias no mês, mas o diabo faz com que no dia
E na hora de cada dia de você adorar ao seu Criador, de você tirar alguns momentos para Deus, você se sinta cansado. Você se sente cansado. O diabo faz com que você não tenha vontade de cultuar a Deus. Não estou falando de ir em templos de pedra, feita pelas mãos profanas de homens. Estou falando de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele faz você tocar naquilo que não deveria tocar. A adoração é do Senhor. Deixar de adorar, de cultuar a Deus é pecado. O culto é você comparecer diante de Deus. É você falar com Deus. É você adentrar nas dimensões espirituais com seu Pai. E o diabo faz você perder a adoração a Deus. Impede você de adorar ao Eterno. Deus deu a você 30 dias. Adore ao Senhor nesses dias. Louve-o. Deus te deu trabalho, te deu renda, e o 100% é seu. Entregue a Deus apenas a única coisa que Ele te pede, e não é dinheiro. Ele não depende de um centavo nosso. Adoração, lealdade ao Senhor, reconhecimento que Ele é, que era e que há de ser digno de adoração. Amém? Não toque no que pertence ao Senhor. Não toque no que é sagrado. Quando você não tem essa revelação de Deus, nasce o quê? A insatisfação. Da insatisfação nasce a rebelião. Filhos não satisfeitos se rebelam e começam a desobedecer. Adultério é o resultado de um casamento insatisfeito de mulher ou um homem insatisfeito. Adultério é rebelião contra um casamento. Amém? Empregados satisfeitos irão se rebelar logo. Crentes não satisfeitos irão se rebelar contra Deus. E aí, quando você se rebela contra Deus e contra a palavra de Deus, e seja lá a palavra de quem for, do pai, do esposo, da esposa, do patrão, não vai ter nenhum valor mais para você. É quando você começa a passos longos a afundar-se e ir afundando, sendo vítimas de demônios. E não seja vítimas disso. Lúcifer, o suplantador de sonhos. O que é a palavra suplantar? Roubar, tirar, arrancar. Lúcifer usa a maior arma para gerar insatisfação. É suplantar. Exemplo, você tem promessas de Deus. Deus te fez uma promessa. O diabo vai fazer de tudo para atrasar a promessa de Deus em sua vida. Aí você começa a questionar a Deus. Então ele começa suplantando, tirando toda a sua satisfação em Deus. E quando você está murmurando,
quando você perceber, já se tornou um rebelde e ele te suplantou, ele te roubou. Você achou que merecia um elogio, você achou que merecia um reconhecimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você não recebeu, alguém te suplantou isso. É seu por merecimento, é seu por direito. Você se produziu, arrumou os cabelos, o marido não reconheceu, então você foi suplantado. Você achou que merecia um reconhecimento do marido, um reconhecimento o qual não veio. O suplantador de sonhos, Lúcifer, o suplantador. Então, o primeiro passo para Satanás gerar uma insatisfação no coração de uma pessoa é roubando o que você achava que era seu por direito. Por que que meu marido não me nota? O meu pai não me dá atenção. A minha esposa é indiferente. A minha promoção não veio. Eu não mereço isso. Não é verdade? Eu não mereço isso. Eu não mereço passar por isso. Você não sabe que Deus está treinando você, te preparando, te ensinando em alguma coisa? Então Satanás vai e faz com que você pense que está sendo lesado. Para toda pessoa que morreu na cruz de Cristo, isso nada significa. Amém? Para toda pessoa que morreu na cruz de Cristo, essas coisas nada significam. Ela está morta. E de fato, o que um crente realmente precisa é morrer. O que um crente realmente precisa é morrer. Escolha a cruz. Corra para a cruz de Cristo e morra o mais rápido possível. Por quê? Porque uma mulher morta, ela vai cuidar do seu marido. E um marido morto vai cuidar da sua esposa. Pais mortos darão atenção a seus filhos. E filhos mortos serão amorosos com os pais e respeitadores aos pais. O maior problema das pessoas é que elas dizem: meu marido faz, mas é ele que. Entenda que você não nasceu para ser amado ou amada. Você nasceu para amar. O problema é que todo mundo pensa isso. Eu nasci para ser amado. Agora, se você inverter, eu nasci para amar, e o outro pensar a mesma coisa, imagina o resultado. Aí, de fato, a coisa vai ficar bonita. Nós precisamos morrer. 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 Morra antes da hora. Morra antes de você morrer. Senão, será tarde demais. Se você não morrer antes de você morrer, aí você não morre mais. Interessante, né? Se você não morrer antes de você morrer, aí, meus queridos, você não morre mais.
Aí eu já estou falando do dano da segunda morte. Aquela que é a pior. Aquela lá do Lago do Fogo. Você precisa entender. Se pisar no meu calo, né? Sou muito bonzinho, mas não mexe comigo. Você está vivo demais. Não é verdade? Você está vivo demais. Sou muito bom, mas não levo desaforo para casa. Mas você não é crente? Você tem algum direito? Quais direitos tem uma pessoa crucificada? Uma pessoa na cruz? Quais direitos tem uma pessoa crucificada? Uma pessoa na cruz? Uma pessoa na cruz não pode dizer: quem me matou? Uma pessoa morta não tem direito de dizer: quem fez isso comigo? A Bíblia diz que estamos com ele crucificado. Estamos com ele crucificado. Agora, como você pode estar crucificado com Cristo e você quer saber quem te pôs na cruz? E onde está na Bíblia Jesus perguntando: foi judeu ou foi romano? Eu quero me vingar deles. Mas Jesus estava tão sem direito, mas tão sem direito na cruz, que ele disse: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Irmãos, eu acredito que a oração de grande poder que um crente pode fazer, ela é uma oração muito perigosa. Senhor, faça-me como Jesus. Senhor, faça-me como Jesus. Esta oração vai te custar direitos, vai te custar vontades. Você vai perceber que o errado é você. E sabe por quê? Se você perceber que o errado é você, o outro vai perceber que o errado é ele. E a briga tende a se acabar. Quer ter uma vida com Deus bem-sucedida? Pergunto, quer ter uma vida espiritual com Deus? Paz de espírito? Certeza da sua salvação? Renuncie os seus direitos. Renuncie os seus direitos. Interessante, ninguém quer morrer. Mas você precisa morrer logo. Você precisa reconhecer que tem que ter uma transformação, uma mudança. Senão a gente vai ficar expulsando os demônios. Sai, demônios. Vem, demônios. Fica, demônios. Uma das coisas que o diabo faz para suplantar é criar uma ótica distorcida, uma visão alternada, uma visão distorcida. Você já percebeu que em momentos de crises as pessoas entendem errado o que você quer dizer? Na realidade, você não disse aquela coisa, mas o diabo fez ele ouvir aquilo. Olhe bem,
Deus disse: não coma da árvore. Não coma da árvore. A Bíblia Sagrada diz para a gente ter comunhão uns com os outros. O diabo distorce para união uns com os outros. Vai alterando desde o princípio. Deus disse: não coma da árvore. Ele chegou, como foi mesmo que Deus disse? Que de todas as árvores não poderás comer. A ordem era comer livremente de todas, menos da. Então, na verdade, ótica distorcida, visão alterada, criar uma ótica distorcida. A Bíblia diz para a gente amarmos uns aos outros. Vem o diabo, amar-se uns aos outros, amar-se a cara dele. Então, tudo que você diz, o diabo gera uma ótica distorcida. Diga: eu quero a libertação. Eu tenho que ver as coisas como elas são. Diga isso a você mesmo. Outra coisa, amados. Deus é Espírito. Então não espere estar satisfeito em nenhuma outra coisa completamente sem Deus. Se Deus é Espírito, então a nossa satisfação nele é apenas espiritual. Se você não estiver satisfeito espiritualmente, você pode ter dinheiro, ter casas, ter carros, ter aviões, iates. Você pode ter tudo. Toda pessoa satisfeita em Deus pode desabar o mundo. Pode meu pai, minha mãe me desamparar, todos, mas Deus me amparará. Deus vai me amparar. Jó perdera tudo, bens, riquezas, filhos, saúde, mas não perdeu a sua fé. Jó disse: posso estar sozinho, mas o meu Redentor vive. Aleluia. Porque se Deus é Espírito, a minha satisfação nele é espiritual. O problema é que você espera uma satisfação nele de forma material. Dinheiro, casa, carro. Deus pode até te dar, mas é uma consequência da satisfação espiritual. O problema do evangelho moderno é que eles não pregam uma satisfação genuína, uma satisfação verdadeira. Eu quero que você conheça a Deus, que você descubra Deus, que você esteja satisfeito nele. Porque se você não estiver satisfeito em Deus, o diabo vai suplantar ou roubar algum direito que você achava que tinha. Se você estiver insatisfeito, se você estiver insatisfeito em Deus. Irmãos, deixa eu te contar alguma coisa. Você tem que estar satisfeito em Deus. Se tiver que lutar por algo, que lute por Deus. A maior luta é a luta pela alegria em Deus.
A maior luta é a luta pela satisfação, pela alegria na pessoa de Deus e em Deus. O rei Davi, ele não pecou porque ele teve desejo por Betserba. Ele pecou porque não teve mais alegria em Deus. Não é o pecado a raiz de tudo. A raiz de tudo é a falta da alegria em Deus. Então, se Satanás suplantar o seu gozo, sua alegria, você se torna insatisfeito e, por fim, rebelde. Primeiro, uma ótica distorcida. E segundo, o isolamento. O próximo e último passo de uma pessoa insatisfeita é se isolar. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Só sente ódio quem ama. Você não odeia quem você ama. Você simplesmente nem cheira e nem fede. O contrário do amor é a indiferença. Qualquer relacionamento, ele não é destruído quando tem briga. Ele é destruído quando tem silêncio, quando tem indiferença. É quando não faz mais diferença. É quando não cheira e nem fede. É quando as pessoas estão querendo expor a verdade. E por fim, quando as pessoas estão querendo expor a verdade, é porque tem muito amor envolvido. Repito, qualquer relacionamento, ele não é destruído quando tem briga. Ele é destruído quando tem silêncio. É quando não faz mais diferença. É quando não cheira e nem fede. Todavia, quando as pessoas estão querendo expor a verdade, é porque tem muito amor envolvido. Você precisa entender e aceitar isso no seu coração. O ódio é um sentimento automático do amor. Deixa eu te explicar. Quem aqui ama igual a uma criança? Se você ama igual a uma criança, você ama de uma forma leve, solta, sem nenhum interesse, um amor espontâneo. Então você precisa gerar ódio automaticamente por amor, ou você ama por amor? Automaticamente você odeia por amor? Não. Ama. Simplesmente por amor. Quem ama a Deus e quem precisa se esforçar para odiar o diabo? Quem ama a Deus e quem precisa se esforçar para odiar o diabo? Porque o ódio é um sentimento automático. O ódio não é o contrário do amor. A raiva de Deus conosco não é porque você tem raiva, é porque você consegue viver sem a glória dele. O nosso maior pecado são os anos que a gente consegue viver sem ter fome de Deus. O nosso maior pecado são os anos que a gente consegue viver desligado da fonte, na ausência de Deus, sem um contato com Deus, sem ter fome de Deus. É que nem cheira e nem fede. Você não pode ser insensível
a duas coisas: o seu pecado e a presença de Deus. Você não pode ser insensível a essas duas coisas: o seu pecado e a sua ausência do eterno. Amém? O maior fenômeno da libertação é a intimidade com Deus. O maior fenômeno da libertação é a intimidade com Deus. Sabe por que precisa expulsar demônios? Porque não tem adoração. Sabe por que precisa falar sobre evangelizar? Porque não tem adoração. Sabe por que tem que interceder pelas famílias? Porque não existe adoração. Sabe por que tem que pregar sobre amar o próximo? Porque não existe adoração. Porque quando a adoração nasce no seu coração, todo o resto deixa de existir. Quando a adoração brota, germina em seu coração, todas as demais coisas deixam de existir. Você quer ser liberto disso tudo? Se satisfaça em Deus. Renuncie seus direitos. Todos eles. Renuncie os seus direitos. Cada um deles. Todos eles. Mas se ele errou contra mim, cadê os meus direitos? Seu direito está na cruz. Isso você está me dizendo que aquele cara que me prejudicou, eu tenho que perdoar para poder ser salvo? Para poder ir para o céu? Isso eu não faço. Isso eu não vou fazer. Não faço. Tá bom? Ele vai para o céu, ele vai ser salvo, e você que não perdoou, fica. Jesus inaugurou o paraíso, sabe com quem? Não foi com José de Arimateias, não foi com Nicodemos, não foi com Pedro, não foi com João, não foi com nenhum dos seus. Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão para mostrar a completa renúncia de direitos. Jesus inaugurou o paraíso com o ladrão para mostrar a completa renúncia de direitos. Renuncie seus direitos. Renuncie os seus direitos para o diabo não ter legalidade em sua vida. Enquanto você não morrer, nós vamos ter que viver expulsando o demônio de sua vida. E quando se fala em demônios, não estou levando apenas para o lado espiritual. A maioria dos demônios são os demônios psicológicos que criamos. As opressões que Satanás coloca em nossa mente porque damos lugar. Não temos o capacete da salvação. Ou seja, não temos a palavra de Deus em nossa mente. E ela fica sensível a pensamentos negativos e aos dardos
inflamados e malignos de nossos adversários espirituais. Então, meu querido, renuncie seus direitos para o diabo não ter legalidade em sua vida. E enquanto você não morrer, nós vamos ter que viver expulsando demônios de sua vida. O diabo isola as pessoas, porque a insatisfação diz o seguinte: minhas palavras não têm valor algum, minha presença não é bem-vinda, todos estão falando de mim, todos estão olhando para mim, ninguém acredita em mim. O que eu faço não tem importância alguma. São centenas de pessoas dizendo isso agora, neste exato momento, no mundo inteiro. São pessoas insatisfeitas com a própria vida, insatisfeitas com seus familiares, insatisfeitas com Deus Criador, dando ouvido à voz estranha. São pessoas que estão vivas demais. Estão muito vivas. E que precisam morrer antes que morra de verdade. Satanás quer isolar você. Pessoas isoladas são presas fáceis nas mãos do diabo. Pessoas isoladas são presas fáceis na mão do inimigo de nossas almas. Então você repete frases como: vou ficar na minha para evitar problemas. Todas as vezes que eu envolver, dá problema. Não vou me envolver mais. Você se tranca. Você se isola. Você não permite se socializar, interagir. Você não quer abrir o coração, porque ele já está travado pela insatisfação e pelo isolamento. E com isso, Satanás suplantou seus objetivos, seus sonhos, suas vontades, suas conquistas, porque ele pôs no seu coração que o problema é você. Ele conseguiu colocar em sua psique, em sua mente, em seu espírito, que todo mundo está certo e que a fonte dos problemas é exclusivamente você. Você é o problema. E constantemente ouvimos isso: eu sou o problema, ninguém gosta de mim, o problema é comigo. Renuncie isso imediatamente da sua vida. As 3 maiores armas do diabo para te suplantar. As três maiores armas do diabo para te suplantar. Te distrair. Essa é a primeira, te distrair. A segunda, dividir. E a terceira, desviar. Repito, te distrair. Pessoas distraídas, pessoas que não olham por onde andam, pessoas que não observam o perigo ao seu redor. E não estou falando apenas de distração material, mas a maior distração e o maior perigo do ser humano
E o objetivo exclusivo do inimigo é distrair a sua atenção da presença de Deus. Que você ande distraído, que você ignore o seu Criador e a sua palavra. Dividir. Te dividir. Ou seja, misturar as coisas em sua mente. É você imaginar que está fazendo uma coisa, que é fiel numa coisa, mas ao mesmo tempo você está dividida com o oposto. Você está comendo de 2 pratos, bebendo em 2 copos. Você está alijado com o inimigo. E ao mesmo tempo achando que está adorando ao Criador. E por último, te desviar. Aleluia! Os crentes adoram falar isso. Fulano está desviado. Fulano não vem na igreja. Fulano desapareceu da igreja. Aquele é um desviado. Meus amados, eu não tenho como ir numa igreja. Você não tem como ir em uma igreja. Porque você é a igreja do Deus vivo. Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. O templo do Eterno é você. Deus é tão grande que todos os universos não o contêm. Mas, no entanto, Ele mora no seu coração, na sua mente. E o objetivo do inimigo é desviar você do foco central, da fonte que sustenta todas as coisas, que sustenta todas as dimensões, que sustenta cada fôlego de vida, nessa e nas demais dimensões, é distrair você, desviar você da fonte que é o Deus eterno e do seu Messias enviado. Desviar o seu foco do único meio de você se achegar a Deus, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É Jesus Cristo, é a pessoa de Cristo. Dele você não pode estar desviado. E o objetivo do inimigo é te desviar do Messias Salvador. Não importe a religião, não importe quantas frequente ou irá frequentar no decorrer da sua vida, mas saiba que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E diante dessas expressões de Jesus Cristo, todas as religiões são inverdades, criações humanas, profanas e satânicas para te desviar do Messias e do Deus invisível, do Criador de todas as coisas. Essas são as 3 armas: te distrair, dividir e desviar. Morra. Morra na cruz de Cristo. Morra. Morra na cruz de Cristo. Crucifique-se na cruz de Cristo. Vença o diabo. Vença o diabo morrendo na cruz. Só
através da cruz, obterás vitória. Fique aqui essa palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém e amém.